A disputa política brasileira atravessou as fronteiras do país. Flávio Bolsonaro viajou aos Estados Unidos para participar de uma audiência sobre o novo tarifaço proposto pelo Donald Trump. A medida prevê uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros. O senador defende que a decisão seja adiada por 180 dias. O argumento é que o Brasil vai ter eleições presidenciais ainda nesse ano. Segundo Flávio, um novo governo liderado por ele poderia reconstruir a relação com Washington. Além disso, e não menos importante do que isso, é que essa nova sobretaxa proposta pelo Trump poderia fortalecer politicamente o presidente Lula, segundo Flávio. A viagem dele aos Estados Unidos reacende o debate sobre os limites da atuação de parlamentares brasileiros junto a governos estrangeiros. Também levanta discussões sobre soberania nacional e interesses econômicos. Enquanto isso, exportadores acompanham com preocupação a possibilidade de novas barreiras comerciais. A decisão dos Estados Unidos pode afetar empregos, investimentos e a balança comercial brasileira. O tema ganhou contornos eleitorais e aprofundou a polarização entre Lula e o bolsonarismo. Terça-feira, 7 de julho de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente vai trazer análises, discussões em cima de uma temática, uma notícia importante do momento. Eu já te convido para participar do nosso tema de hoje, votando na nossa enquete no papolegal.app. O Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos defender o Brasil ou fazer campanha? Você pode votar, defender o Brasil, fez campanha ou as duas coisas. A gente vai aprofundar essa discussão com o professor de Relações Internacionais da UFABC, que é o Gilberto Maringoni. Professor, estava com saudade de te receber aqui no programa. Bem-vindo. Gabi, que ótimo estar aqui novamente. Tudo bem? É uma alegria. Tudo ótimo, professor. Vamos tentar entender essa história. Eu queria começar pela carta, tá? Do Flávio Bolsonaro, que foi enviada para os Estados Unidos. E são mais de 80 páginas, tem diversos aspectos ali que eu gostaria de ouvir a sua avaliação. Eu até trouxe aqui alguns destaques, porque tem uma sugestão, isso não fica tão claro, mas uma sugestão de saída do Brasil do Mercosul, defender o fim de tarifas sobre o etanol estadunidense, fala a respeito do PIX, né, que não deveria se conectar a sistemas de pagamento fora desse eixo ocidental, e que os Estados Unidos priorizassem sancionar autoridades específicas, por exemplo, o que já aconteceu contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A partir disso, tem até já circulando ironias entre os próprios aliados do clã Bolsonaro, dizendo que não ficou claro se essa carta ela foi produzida, se ela foi escrita pelo próprio Flávio Bolsonaro, pela campanha, no caso, né, do Flávio, ou se foi a campanha do Lula que escreveu, porque no fim das contas é tão ruim que basicamente pode enterrar a própria pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas eu queria te ouvir, professor, como é que o senhor vê essa tentativa, essa estratégia, se é que dá para se chamar assim, e no fundo está usando uma infraestrutura pública, né, do Banco Central, o PIX, como uma moeda de troca para agradar o governo do Donald Trump. Olha, Gabi, essa viagem do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos e essa audiência pública que ele vai participar nessa terça-feira faz parte de algo muito maior. Do lado do presidente Donald Trump, é uma clara interferência nas eleições brasileiras, embora esse relatório do Escritório de Representação Comercial, o STR dos Estados Unidos, abranja mais de 60 países. Mas, no caso específico, é uma clara interferência, como o Trump tem feito desde as eleições de Honduras, as eleições do Peru, as eleições na Colômbia, as eleições de meio de mandato parlamentares na Argentina, eleição no Chile, e que culmina com a interferência do Trump até junto à FIFA na Copa do Mundo. Então, é algo muito truculento o que está acontecendo. Isso é um capítulo a mais. Do lado do Flávio Bolsonaro,
há essa tentativa de demonstrar, primeiro, na sua imagem, na sua divulgação de imagem, uma intimidade com o presidente, com o governo americano. Flávio Bolsonaro não tem nenhuma delegação brasileira, de Comissão de Relações Exteriores, de nada para ir aos Estados Unidos. Ele vai porque ele é um representante da extrema-direita, porque ele é uma espécie de representante informal de Donald Trump aqui no Brasil, e porque o depoimento dele, pelo que se antevê, ele vai se colocar, pedir para os americanos adiarem ou abrandarem a vigência das tarifas. Ele tenta dar uma repaginada na sua imagem, desde quando, no ano passado, o Eduardo Bolsonaro, seu irmão, se colocou a favor das tarifas, disse que tinha que tarifar mesmo. Ou seja, a família Bolsonaro tenta mudar de tática às vésperas das eleições, porque essa interferência americana com o auxílio deles pegou muito mal para eles, e o Lula, com extrema habilidade, se aproveitou disso para demonstrar que a família Bolsonaro, especialmente o Eduardo e o Flávio, são o que o Lula chamou traidores da pátria. E são mesmo. Quer dizer, alguém que vai num país estrangeiro articular e tramar e conspirar contra a economia do seu próprio país não tem outro nome. E isso foi um dos motivos, além de, claro, a principal questão foi o escândalo Vorcar, mas é um dos motivos da queda do Flávio Bolsonaro. Ele tenta se recolocar na disputa presidencial numa situação em que a extrema-direita tenta viabilizar outro nome que talvez seja o do Ronaldo Caiado. Excelente, professor. Muito boa essa avaliação. E eu até, antes de entrar aqui em outros aspectos do clã Bolsonaro, dessa fase estratégica que eu acho que está muito ruim nesse momento para o Flávio Bolsonaro, eu também queria dar um passo atrás. O senhor citou a audiência pública, né, promovida por esse escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, que vai discutir essa tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, para que o senhor explicasse um pouco para a nossa audiência quem são os ouvidos nessa história. As falas são bastante curtas, né, de 5 minutos cada um. Entender o papel do Flávio Bolsonaro, porque ele também usa isso e dá uma aumentada na história, né, porque o Trump dá preferência a aliados ideológicos, se a gente pegar historicamente, mas também isso não é necessariamente bom se a gente olhar o exemplo da Argentina e promessas que não foram cumpridas. Mas para entender o que o Flávio Bolsonaro, afinal, foi fazer lá e como é que essa audiência acontece nessa terça-feira. Bom, primeiro é preciso saber o que é o Escritório de Representação Comercial, o STR, nos Estados Unidos. Ele produz anualmente, mas ele produz periodicamente, há muito tempo, relatórios sobre como é que está o comércio dos Estados Unidos com outros países, equilíbrios, desequilíbrios, déficits, superávites, ou seja, como é que estão as relações dos Estados Unidos com o mundo no âmbito estritamente do comércio. E o que eles estão fazendo é uma investida no terreno das tarifas diferente daquelas que o Donald Trump fez ao longo de 2025. Durante o ano de 2025, a gente se lembra, o Trump, semanalmente, ou dia sim, dia não, aumentava ou baixava tarifas de distintos países de acordo com os interesses imediatos da política americana, ou seja, da política dele, não é da política do Estado americano. Então a gente lembra que as tarifas com a China, ele primeiro aumentou para 40% ao longo de 2025, depois para 60%, e chegou a um ponto que ele colocou tarifas de 145%, e depois baixou como se nada tivesse acontecido. Os Estados Unidos são um país, embora eles preguem o livre mercado, a liberdade de comércio, etc., tal, mas a história desses 250 anos, mas quase 250, desde o governo George Washington, desde 1790, a história dos Estados Unidos no mundo é a história do protecionismo, é a história das tarifas. As tarifas estão entranhadas na economia, na formação do próprio Estado americano. Então, o que o Trump faz é recuperar uma prática secular nos Estados Unidos. No primeiro ano, ele usou isso, como eu disse, ao seu bel prazer. Ele foi proibido pela Suprema Corte de fazer essas tarifas porque qualquer ação, qualquer investida de um presidente dos Estados Unidos ou do Poder Executivo no exterior tem que passar pelo Congresso. Sejam tarifas, sejam ações diplomáticas, seja declaração de guerra. Então, as tarifas não passaram pelo Congresso, a Suprema Corte suspendeu
ele voltou a colocar tarifas mínimas, que aí são constitucionais, são 10% nos países, e agora o STR vem com uma tarifa adicional, inicialmente de 12,5%, mas em que vários produtos ela chega a um total de 25%, o que é um problema às vésperas, às portas das eleições brasileiras, ou seja, a gente pode ter problemas com exportações brasileiras para os Estados Unidos, não à toa nesse momento. O que o Flávio vai falar em 5 minutos? Pouquíssima coisa. Ele tem que ter um poder de síntese absurdo. Não me parece que tenha. O que ele vai fazer é quase uma foto op, é aquela foto opportunity, uma foto de oportunidade. Ele vai falar algumas 3 ou 4 frases bombásticas, vai gravar nas suas redes sociais, vai passar nas suas redes sociais e vai exibi-las aqui. Do lado do governo Trump, tem muito mais. Do lado do governo Trump, ao que parece, e aí tudo são conjecturas, porque isso nunca fica muito claro, é uma volta da interferência do Departamento de Estado. Marco Rubio já falou isso, já se coloca como muito simpático ao Flávio Bolsonaro, que é repetir o que eles têm feito na América Latina. Se eles interferiram em tantos países na nossa região, por que é que eles não vão deixar de intervir na joia da coroa, na 10ª economia do mundo, no país que concentra mais de 1/3 do PIB de todo o continente, mais de 1/3 também da população, o país mais rico do continente, onde eles têm tantos interesses. Então, a interferência deles aqui é pedra cantada, e vem muito mais do que os 5 minutos. Isso é importante, professor. Eu até ia te perguntar, né, com base nessas declarações do Marco Rubio, sobre o Brasil ser um regime não amigável por conta do clã Bolsonaro, se o senhor acredita que a gente está vendo já um ensaio para essa interferência direta dos Estados Unidos acontecer, se esse risco existe nas nossas eleições que vão acontecer agora, e se eles podem utilizar também as tarifas comerciais como uma ferramenta de pressão política, né? Sim, claro. Eles fazem, ele está num processo de desgaste da imagem do Brasil, Gabi. Eu não quero ser paranoico, mas se você vê o pronunciamento dele ontem sobre o juiz brasileiro, o Klaus, que apitou a partida dos Estados Unidos com a Bósnia-Herzegovina, que os Estados Unidos ganharam de 2-0. Assim, o passado dele o condena. Esse é o tom da fala. Sim. Ele está falando do juiz, eu sei que ele está falando do juiz, mas ele está desgastando um brasileiro. Não é uma questão patriótica que eu estou defendendo, não pode falar de um brasileiro. Mas faz parte, você começa a criar ruído contra o Brasil em tudo quanto é espaço possível, e você chega no desgaste geral, quer dizer que o Brasil tem práticas desleais de comércio, práticas econômicas desleais. A questão do PIX é central, porque envolve outra dimensão, mas que se concentra nessa. O PIX não é exatamente um comércio de mercadorias, mas é um meio de pagamento que tem, não preciso dizer o sucesso que é o PIX aqui no Brasil, a facilidade que isso faculta a qualquer brasileiro transferir dinheiro sem pagar taxas, e como isso impactou o discurso do presidente Trump. Essa não é a primeira investida. Agora, qual é o problema com o PIX? O problema com o PIX aqui dentro é competir com o Mastercard, com o Visa, com os sistemas de pagamento dos Estados Unidos. A questão é se o PIX se internacionaliza. Se o PIX se internacionalizar, a gente vai poder fazer transações com países fora da economia do dólar, como a China tem tentado fazer, como é o comércio de petróleo do Irã com a China, o comércio de petróleo da Rússia com a China. Ou seja, algo que começa a acontecer no interior de alguns países do BRICS, embora o BRICS esteja muito desorganizado, mas começa a acontecer com alguns países, interferindo em algo que é central na hegemonia americana no mundo, que é o fato da moeda global, da moeda utilizada em todas as transações no mundo, ser a moeda emitida pelo Tesouro Americano, pelo Fed, pelo Banco Central Americano. Então, o poder que os Estados Unidos têm sobre a moeda está em questão, quer dizer, está em questão de uma maneira ainda, está se esboçando, mas em questão se o PIX for internacionalizado. Então, ele tem que matar o PIX enquanto ele ainda é um mecanismo nacional brasileiro de um país da América do Sul, ou seja, para ele, do seu quintal. E a gente teve, professor, uma resposta do governo Lula, também do próprio presidente,
reagindo a essa ida do Flávio, a carta também chamou o Flávio Bolsonaro de traidor da pátria. Já não foi a primeira vez que isso aconteceu, falou sobre entreguismo, essa palavra é muito importante até para a nossa conversa. Mas eu quero te perguntar do ponto de vista da sua experiência e das relações internacionais, né? Um senador da oposição, nesse caso, negociar diretamente com outro país termos que afetam toda a economia nacional, ignorando canais oficiais do Itamaraty, o quanto isso historicamente acontece ou acontecia, se isso é um reflexo dessa política do caos, tanto do Trump quanto do clã Bolsonaro, ou se tem a ver em alguma medida com redes sociais, com globalização. Queria te ouvir levando em conta a sua experiência. Não, se fosse internamente ao Brasil, eu iria dizer que era uma política de compadre. Mas como é no terreno das relações internacionais, elas envolvem canais mais sofisticados e interesses muito maiores. Eu repito o que eu disse no começo. O Flávio Bolsonaro não tem mandato do Senado brasileiro, do Congresso brasileiro, de ninguém para ir aos Estados Unidos falar em nome do Brasil. Porque quem vai junto com ele é o Roberto Azevedo, que é ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, um brasileiro que vai falar em nome da Confederação Nacional da Indústria, vai falar em nome da Fiesp, enfim, vai falar em nome dos setores empresariais. Tudo bem, ele está mandatado por essas entidades reconhecidas aqui dentro, que tem alguma legitimidade do meio empresarial. Flávio não tem nada disso. A Comissão de Relações Exteriores não delegou essa função a ele. Ele está indo, repito, é um compadrio sofisticado, mas internacional, por ele ser de extrema-direita, pelos Estados Unidos investirem na família Bolsonaro, mas a gente está na beira de uma situação em que não se sabe ainda a viabilidade da candidatura Bolsonaro aqui dentro. Ele empacou nas pesquisas, ele está um pouco acima de 30%, o Lula tem, na média das pesquisas, 8 a 10 pontos acima dele, ou seja, as intenções de voto estão meio congeladas. Se nada acontecer de surpreendente, o Lula ganha essa eleição, ele é o favorito. Mas é possível que a extrema-direita, articulada com o governo Trump, queira viabilizar uma convergência de candidaturas. A gente precisa ficar atento à candidatura Caiado. Embora o Caiado não seja uma liderança nacional, ele é governador de Goiás, tem um peso na extrema-direita, mas não é uma figura conhecida nacionalmente, mas já houve um reforço de ser colocado, de ser montado uma chapa do Caiado com o Gilberto Kassab, de São Paulo. O Kassab não é uma figura pública de massa, já foi prefeito de São Paulo, mas ele está articulado, o seu partido, com a maioria das prefeituras do interior brasileiro. Tem uma máquina ele é aliado, associado a uma máquina muito poderosa de votos, de articulação política. Será que isso não indica que se busca uma convergência entre família Bolsonaro, clã Bolsonaro e candidatura Caiado, que tem um peso entre o empresariado, ele pode sim ser representativo? É possível. A investida da Michelle semana passada, ao que parece, não conseguiu decolar. Demonstra um bate-cabeça dentro do clã. E talvez o clã esteja sendo visto o seguinte: olha, bateu no teto, 30% é o máximo, vamos tentar construir algo novo. Repito, eu estou delirando? Não sei, porque na Colômbia, a extrema-direita inventou um candidato, que é o Abelardo Espriella, que era um americano, um colombiano que morava nos Estados Unidos, não tem peso de opinião pública na votação, nunca participou de uma eleição desse porte na Colômbia, e foi inventado e foi impulsionado, como denunciou o Ivan Cepeda numa entrevista na Folha de São Paulo no domingo, dizendo o seguinte: olha, as eleições transcorreram normais, mas o esquema político, o esquema financeiro para impulsionar essa candidatura da extrema-direita de fora, a partir do governo Trump, foi imenso. Então, não podemos ser ingênuos de achar que eles vão interferir em todo lugar e não aqui no Brasil. Eu sei que eu decolei um pouco da sua pergunta, mas eu acho que não tem como a gente sair desse contexto numa época, nas vésperas das eleições. Como diz o chanceler Celso Amorim, eu estou muito velho para não acreditar em teoria da conspiração. Eu acho que se tem fumaça,
pode ter fogo e não fogo brando. Professor, e eu nem diria a teoria da conspiração, eu diria que o senhor tem experiência suficiente também para pegar outros casos na nossa história e entender esse contexto e nos ajudar a fazer essa leitura, né? Trazer essa análise. Não é de hoje realmente que o Donald Trump tem feito interferências em outros países aqui na América Latina, até o Flávio Bolsonaro, a respeito do PCC e do Comando Vermelho, quando os Estados Unidos toma essa decisão, o Flávio quis dizer que foi um feito dele, até isso também acabar virando contra a própria campanha dele, mas era já uma intenção do Donald Trump que não era de agora. Então, eu queria chamar a atenção para isso também, que o Flávio, ele explicitamente ele tenta sempre lembrar ou então dar a ideia, né, para a base dele de que ele é um aliado e que consegue influenciar nas decisões dos Estados Unidos e do próprio Donald Trump. Mas no fim das contas, a intenção e os interesses são do Trump, porque se não for interesse dele, ele não vai dar nenhuma atenção. Já houve em outro momento que ele falou: o Jair Bolsonaro, não somos tão próximos, enfim. Não fiquei feliz com essa decisão sobre o Jair, mas depende. Tem que ter algum interesse, né, que beneficie os próprios Estados Unidos, senão para ele não tem assim, nenhum benefício em tomar uma decisão que ajude o clã Bolsonaro. Mas é isso. A respeito dos aliados ideológicos, eu até já citei aqui e acho que o senhor pode falar muito melhor. Mas não trouxe nenhum tipo de benefício na prática para quem se submeteu aos Estados Unidos em todas as decisões, né? Não tem nenhuma concessão adicional, promessas que foram feitas pelo Trump não foram cumpridas, então gerou mais prejuízos muitas vezes do que benefícios, né? Vamos só ver, Gabi, a articulação da extrema-direita internacional não é brincadeira. Em março, o Donald Trump reuniu na Flórida aqueles 10 presidentes da América Latina, que estava lá o Bukele de El Salvador, estava o Noboa do Equador, estava o Rodrigo Paz da Colômbia, estava o Milei, enfim, estava toda essa malta da extrema-direita nessa organização chamada Escudo das Américas. Isso não é paranoia. Aquilo que a gente fala, que a esquerda sempre falou, o poder do imperialismo, a gente tem que dar as coisas pelo nome que são. Isso é o imperialismo, ou seja, isso é um governo que extrapola a sua função nacional, de administração nacional, para buscar ser uma administração global. Voltemos sempre àqueles documentos que a gente sempre falou aqui no ICL, que vários comentaristas falaram, a Estratégia Nacional de Segurança, que foi divulgada em novembro pela Casa Branca, e um outro documento, a Estratégia Nacional de Defesa, são 2 caderninhos de 33 páginas cada uma assinada pelo Donald Trump e a de defesa pelo Peter Hegseth, o secretário da Guerra. Os dois colocam o seguinte: o nosso campo de ação, nós precisamos voltar a ter hegemonia no Ocidente, leia-se América Latina. Qual é a tarefa principal dos Estados Unidos? Retirar a influência chinesa. E a terceira é colocar ter governos amigos no continente. Governos amigos para quem é da extrema-direita, essa extrema-direita racista, essa extrema-direita supremacista, excludente, chefiada mundialmente pelo Donald Trump, é colocar governo de extrema-direita nos nossos países. E não é à toa que é isso que tem acontecido. Segurar a extrema-direita no Brasil, impedir a sua interferência, e claro, depois a vitória, é algo que é um alento para a democracia, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo, pelo peso que o nosso país tem no contexto internacional. Não é brincadeira. Essa visita do Flávio Bolsonaro continua no caminho da traição nacional. Repito, vamos chamar as coisas pelo nome para que tudo fique mais claro. Perfeito. Professor, para a gente fechar, também quero te ouvir sobre os efeitos que isso tem para a campanha, porque tem um componente dessa história que é o seguinte, é uma possibilidade, na verdade, que os próprios aliados do Flávio, eles estão temendo a respeito dessa viagem, que isso possa gerar um desgaste maior
se o Trump decidir aplicar as tarifas de qualquer forma, porque a culpa poderia recair, mais uma vez, sobre o Flávio Bolsonaro, que se colocou como um interlocutor dessa história. Também, nessa carta, o Flávio Bolsonaro, ele citou, em certo momento, o caso Master, né? Omitiu que o Daniel Vorcaro financiou esse filme sobre o Jair Bolsonaro, que ele mantinha relações com o clã. Então, isso pode acabar gerando algum tipo de descrédito, a campanha do Flávio Bolsonaro, né? Como é que o senhor avalia essa estratégia? Sem contar, só mais um ponto para te passar, professor, que o Flávio Bolsonaro deveria estar investindo também o tempo dele em estados onde ele tem menor aprovação, em setores em que ele está mais desgastado nesse momento, e está fazendo viagem para os Estados Unidos mais uma vez, né? Gabi, vários juristas têm falado, eu não sou jurista, mas que o Flávio Bolsonaro devia estar preso com essa ação de traição nacional, se houvesse uma lei de traição, mas acho que, pelo que falam, pelo que eu li, eu não quero me arriscar nessa área, não. Agora, a gente precisa ver um terceiro sujeito, tem 3 sujeitos, 3 personagens nessa história, é o governo Trump, segundo o Flávio Bolsonaro, o terceiro é o governo Lula. O Lula tem até aqui denunciado e batido nessa tecla. Agora, isso precisa assumir uma centralidade na campanha, a ver o andamento dessa articulação do Flávio Bolsonaro, porque a questão nacional, a questão da soberania, deve ter um peso grande, como já se esboçou ano passado, esboçou no começo desse ano, deve ter um peso grande na campanha. O que está se colocando é o Flávio Bolsonaro se colocando como uma espécie de vice-rei aqui dentro do Brasil. Vice-rei eram aqueles delegados da coroa espanhola, dos países coloniais europeus, nas suas colônias, nas suas propriedades, nas suas possessões ao redor do mundo. É isso que o Flávio Bolsonaro quer fazer. Não vamos nos esquecer daquele discurso que ele fez em março, abril, numa convenção também dos extremistas, do fascismo global no Texas, que ele colocou à disposição do Donald Trump terras raras, a instalação de bases militares aqui, enfim, abriu o Brasil para os Estados Unidos. Então, isso deve ter um peso maior, eu espero que tenha, porque o governo não pode ficar assistindo a própria campanha Lula passivamente esperando eles se engalfinharem. A gente esperar que o inimigo se engalfinhe é a pior viagem. Então, essa disputa política promete ser acirrada. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui. Sempre aprendo muito contigo quando você vem aqui no ICL, no Em Detalhes também. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Gabi. Abraço a todo mundo. Boa semana. Abraço. E falando em assuntos relacionados às eleições, gente, tivemos a estreia da série original do ICL sobre orçamento secreto. Os nossos jornalistas, repórteres investigativos foram a 5 cidades brasileiras para investigar onde o dinheiro do orçamento secreto estava indo. E você que não acompanhou, tem a oportunidade de hoje à noite, 8 horas da noite, a gente ter a representação gratuita desse lançamento importantíssimo e que diz respeito às nossas eleições e também ao nosso país. Então é a sua última chance, hein, de assistir a esses primeiros episódios inéditos, e tem um debate também a respeito desse assunto com o Eduardo Moreira, a Elô Vilela e o Luiz Costa Pinto, diretamente de Brasília. Então ativa lá o lembrete em icl.com.br/reprise. Ativa o sininho nesse link que você vai ficar sabendo e poder assistir. E se você já assistiu, pode também reassistir e acompanhar todos os detalhes dessa história. Continuamos aqui na nossa programação, agora tem Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. A maior comédia de erros do cinema brasileiro. 2 dias antes da prisão do banqueiro, Flávio Bolsonaro tentou tirar dele 134 milhões de reais, o dobro do custo do filme. Enquanto o país acompanhava as revelações sobre o financiamento do filme Dark Horse, uma outra engrenagem do mesmo universo político operava longe dos holofotes. Não tem ninguém aqui. A produtora. Quem é essa produtora Go Up?
quem são os sócios do projeto e os produtores reais. Se você dá da liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas... Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.